vale a pena fazermos uma relação aqui entre as constituições de 1946 e a de 67. Na Constituição de 46, a educação ela volta a ser, né, considerada direito de todos e é prevista a assistência à maternidade, à infância e à juventude, bem como o amparo às famílias, né, de prole numerosa. Isso nas duas constituições, né, permanece nas duas constituições, na verdade. Essa é a previsão em termos de direitos. Então, há, na verdade, uma certa permanência de uma para outra Constituição. Mas, além das permanências, mudanças vão ser sinalizadas. E uma mudança que vale a pena frisarmos é do ideário, que permeia essa educação. Veja, passamos pelo ideário jesuítico, passamos por uma perspectiva mais baseada na psicologia, com o método de ensino intuitivo, passamos pela escola nova, e nós tivemos uma grande outra orientação que marcou décadas da nossa educação, que é o ideário tecnicista da educação. A escola tecnicista, um processo ensino-aprendizagem nessa perspectiva, tem como foco central não mais o professor, né, como foco central, como se via na perspectiva tradicional, jesuítico, e nem o centro, como a escola nova, mas sim o centro passa a ser os recursos didáticos e as técnicas de ensino. A aula seria boa se o professor conseguisse escolher os mais adequados materiais didáticos e técnicas de ensino. Ou seja, fizesse uso dos mais adequados meios. Se você não diversificasse suas técnicas, não selecionasse e utilizasse bons recursos materiais, você seria considerado um professor não tão bom assim. Isso contribuiu para que em décadas seguintes houvesse um processo de desvalorização do professor. E a perspectiva tecnicista da educação contribuiu demais para esse processo de desqualificação docente. E vejamos, se a escola tecnicista, era considerado bom o professor que utilizasse bons recursos didáticos e técnicas de ensino, todos os alunos teriam o contato com as mesmas experiências de ensino, né? Como mostra aí nosso slide 32. Todos os alunos teriam as mesmas possibilidades de acompanhamento do trabalho do professor. Logo, se você reprovasse, você passaria a ser considerado como um incompetente. Ou seja, a meritocracia, ela continuava orientando a sociedade, na maneira como ela enxergava a escola. A palavra de ordem, no entanto, continua a mesma. A educação, ela continua sendo o direito de todos e continua sendo dever do Estado, certo? Mas como fica oficialmente a educação? Vamos aí ao slide 33. Nós temos, a partir de 1971, a Lei 5692, que não é LDB, tá? Tem alguns profissionais que às vezes se enganam e chamam essa lei de LDB. Não é LDB. A Lei 5692, ela é uma lei orgânica voltada para o ensino de primeiro e segundo graus. O que foi que ocorreu? O antigo ensino primário, junto com o ginasial, foram reunidos, e transformados, 4 anos de cada um, reunidos no ensino de primeiro grau. E o antigo ensino secundário, de 3 anos, passou a ser chamado de ensino de segundo grau, a partir de 71. Então, a Lei 5692 é a lei orgânica de primeiro e segundo graus. Isso a partir aí de 1971. Ensino secundário passa a ser ensino de segundo grau e marcado pela profissionalização compulsória a nível médio, né, médio técnico. E aí nós temos também a Lei 5.640 de 68, conhecida como reforma universitária, em um processo que foi orientado por profissionais norte-americanos. E aí, sob a influência norte-americana, estabelecia-se o fim da cátedra e a instauração da departamentalização como base organizadora das instituições de ensino superior. E nós tivemos também o decreto 477 e o AI-5,
Decreto 477 de 1969, responsável pelo quê? Responsável pela suspensão de recursos para professores e funcionários que fossem pegos em situação suspeita. Ora, o que é uma situação suspeita em uma ditadura? Agora, o decreto 477, ele define alguma coisa. Ele define as infrações disciplinares praticadas por professores, alunos, funcionários ou empregados de estabelecimentos de ensino público ou particular. Então, define-se, né? Então, vejam só. Certo? Nós temos aqui o registro sobre o decreto, sobre o conteúdo do decreto 477, tá? Vamos ao seu conteúdo. Abre aspas. Se o infrator for beneficiário de bolsa de estudos ou perceber qualquer ajuda do poder público, perdê-la-á e não poderá gozar de nenhum desses benefícios pelo prazo de 5 anos. Fecha aspas. Se o indivíduo cometer alguma infração, né, algum ato suspeito, né, ele perde o direito. Inclusive, esse ano, né, foi publicado no início do ano, acho que na revista Fórum e em outros canais de comunicação, que o governo brasileiro estudava estipular critérios ideológicos para a definição do direito a bolsas de estudo. Na ocasião, né, naquele momento, o próprio presidente disse que estava sendo estudada a possibilidade de interrupção de bolsas já concedidas, usando para isso os mesmos critérios. E qual é a base disso? É o decreto 477 de 1969. Já leram o decreto? Frisamos aqui, né, os princípios orientadores do decreto, que está voltado para a suspensão dos recursos em casos de que os alunos e professores fossem pegos em situações suspeitas. Enfim, né, como fica aí a liberdade de expressão, como ficam os movimentos sociais, como ficam as reivindicações populares, como ficam, né, onde ficam, né, com quem ficam, enfim. Em síntese, né, como mostra o nosso slide 34, o que é que nós temos aí? A lei de primeiro e segundo graus, a reforma universitária, a extinção da cátedra, a instituição do vestibular classificatório e o jubilamento, como marcas aí desse período, tá? Vamos seguir? E aí nós chegamos ao final desse período, orientados aí por essa legislação tecnicista e pelo decreto 477, chegamos a um processo de redemocratização. Mesmo com o cerceamento dos direitos e garantias individuais, com limites aos movimentos sociais, porque eles foram limitados, mas eles não foram totalmente silenciados. E aí chegamos até a Constituição de 1988. Nós chegamos a um processo de redemocratização. E por isso, a nossa democracia ela é muito jovem. E o que é que a gente tem aí do final dos anos 80? O que é que a gente tem naquele período? Uma tentativa, novamente, né, de implantação, ou uma nova implantação da democracia no Brasil. O estabelecimento ou restabelecimento de direitos constitucionais. E daí a Constituição, ela vai reger as relações que precisam estar na base organizadora da nossa sociedade. E a Constituição de 1988, ela vai ser a primeira, né, a considerar, né, crianças e adolescentes como sujeitos de direito, revelando-se aí nesse aspecto avançada, né, e inovadora em termos de educação. Então, a Constituição de 88 vai ser a primeira a considerar o ensino obrigatório como direito público subjetivo. Essa é a grande mudança, né, que essa lei traz. Por quê? Porque traz uma garantia jurídica ao sujeito em relação à garantia do direito. Porque, vejam,
Nós já tínhamos, né, anteriormente, constituições em que a educação era considerada direito de todos e de dever do Estado e da família. Entendendo-se que, no momento em que o Estado falhasse, a família teria que dar um jeito e garantir a educação dos seus filhos. A avó está querendo ir embora, né? Mas fica mais um pouco. Então, com a Constituição de 88, isso muda, né? A educação escolar ela passa a ser direito público subjetivo, ou seja, é um direito do sujeito. Não importa mais as condições do Estado, o que importa é que o sujeito tem o direito. Ou seja, vamos a um exemplo. Se o menino mora em determinado bairro, e naquele bairro não há escola para ele, então o Estado tem que criar condições para que ele não seja prejudicado, fornecendo transporte público, fornecendo transporte escolar. Se não tem condições de ter acesso, né? Seu filho está lá, seu filho tem 8 anos, e ele precisa de acesso ao ensino fundamental, e não tem vaga na escola daquele bairro. Então, o que eu faço como pai, como mãe, como cuidador? Sento e choro? Ou então não matriculo meu filho, deixo para o ano que vem, para ver se no ano seguinte eu consigo vaga? Não. Há instâncias que vão ajudar esse pai, essa mãe, esse cuidador, para conseguir a vaga. Por exemplo, o conselho tutelar. Vai haver lá uma autoridade competente que vai te auxiliar, né, para que você consiga esse direito, porque é um direito público, subjetivo. Isso é um mecanismo, na verdade, né, de atuação e controle do Estado. É você poder acionar o Estado para garantir que o seu direito seja efetivado. Então, a proteção, né, à infância, à adolescência, na Constituição de 1988. A educação ela é dever, né, da família, da sociedade e do Estado. A garantia, né, da criança e do adolescente, com absoluta prioridade, né, a garantia do direito à vida, ao lazer, à socialização, à cultura, à dignidade, né, o direito ao respeito, ao direito à liberdade, o direito à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de todas as formas de negligência, de discriminação, de exploração, de todo tipo de violência, né, e opressão e crueldade. Ou seja, nós precisamos cuidar das crianças, certo? Isso está na Constituição e vai ser reforçado lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, proteção à criança e adolescente. Todos nós somos, de alguma forma, responsáveis por todos, porque é dever do Estado, da família, mas da sociedade. Acho que nem precisamos, né, comentar muito mais sobre esse artigo da Constituição, sobre o direito das crianças e adolescentes, porque ele já é muito claro, já é muito bem detalhado e recebe um maior detalhamento ainda lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Consolidação do direito à educação. Nós temos uma emenda constitucional, que é a emenda 59 do ano de 2009, que vale a pena aqui também mencionarmos, que ela trata da consolidação do direito público subjetivo para todas as etapas da educação básica, ou seja, envolvendo educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para toda a população. E ela vai ser responsabilizada, né, responsável pelo estabelecimento da matrícula compulsória para a faixa etária dos 4 aos 17 anos. E quem não tiver acesso a essa etapa da escolarização, diante da inexistência de vaga, por exemplo, pode acionar a Justiça e exigir a sua vaga na rede de ensino. Essa é a marca do direito público subjetivo. Então, o que é que nós temos aí, né, em termos de política? Vamos ao slide 38. Nós temos a abertura política e a saída dos militares da cena política brasileira,
trazendo aí à tona a necessidade de uma nova Constituição. Então, a Constituição e uma nova LDB, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A antiga LDB, que é de quando? 1961. Ela não atendia mais aos anseios da população da década de 1980, né, pós-Constituição. Vamos adiante? Então, as discussões, deu uma melhorada aqui na voz, as discussões em torno da LDB, elas continuam, e nós vamos ter aí, em 1988, a apresentação de uma proposta, do deputado Otávio Elísio. E nós vamos ter, no ano seguinte, em 1989, a apresentação do projeto do Jorge Rage, e que é, na verdade, um projeto popular de LDB, fruto das discussões dos professores ao longo da década de 70 e 80. E as discussões elas vão ser consolidadas nesse projeto do deputado Jorge Rage, apresentado e discutido na Câmara Federal. Mas o que é que ocorre? 3 anos depois, 1992, o senador, que depois virou vice-presidente do FHC, o Marco Maciel. Marco Maciel, ele apresenta um projeto de LDB e o relator vai ser o Darcy Ribeiro. E o Darcy Ribeiro, ele vai apresentar esse projeto, vai relatar esse projeto, que tem na sua autoria o Marco Maciel, e esse projeto, aquele projeto, ele termina sendo aprovado em 1996 como LDB. Não foi aquele projeto popular, sobre o qual o Jorge Rage ficou responsável pela sustentação da defesa das suas ideias lá na Câmara Federal. O projeto de LDB aprovado em 1996 foi o projeto lá do Marco Maciel, que depois ficou conhecido como LDB Darcy Ribeiro, que foi o relator do projeto. O pai da criança foi mesmo o Marco Maciel, que não representava os anseios da comunidade de educadores do Brasil. Mas, enfim, foi o que foi aprovado, foi o que passou, e é sobre ela, com ela, que nós passamos a trabalhar. Vamos avançar. Slide 40. Então, nós temos aí, com base na LDB aprovada em 96, a educação escolar. Ela compõe-se de 2 níveis, a educação básica e a educação superior. A educação básica formada pela educação infantil, fundamental e médio. E essa educação, ela não é só dividida em níveis, ela é organizada também em modalidades. Então, nós temos o ensino regular, ou regulamentar, que é aquele direcionado para os alunos que estão na idade considerada correta, mas nós temos aquele ensino voltado para aqueles que não tiveram acesso na idade regulamentar, que é a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, considerada modalidade. E aí temos também a educação profissional, considerada como modalidade, a educação especial e a educação à distância também como uma modalidade. Mas aí eu pergunto a vocês. Vamos adiante. Eu pergunto a vocês. Pergunto com uma enquete. Vamos dar aí pouco tempo, para a enquete. Pouco tempo, porque o nosso tempo aqui está bem apertado. Vamos dar aqui 30 segundos para uma enquete, aquele momento de parada, para que vocês pensem um pouquinho aí em meio à nossa sessão formativa. Então, slide todo na tela, por favor. E aí, perguntamos a vocês. É suficiente constar na legislação o direito e a obrigatoriedade da educação? Então, retomando, o que foi que vocês pensaram, decidiram, a que conclusões vocês chegaram? Bom, imagino que a resposta da maioria
se encaminhou pelo não é isso? Ou seja, não basta estar na lei para se tornar uma garantia, né, da efetivação do direito. Para efetivarmos o direito, é preciso família, Estado, sociedade envolvidos. Né? Nós temos aí nesse slide 42 um registro, né, um dado de 2014, que revelava o quê? Que 2,8 milhões de crianças e adolescentes, ou seja, 6,12% da população brasileira entre 4 e 17 anos, né, estão fora da escola. Ou seja, é um dado de 2014. Em um país como o nosso, políticas públicas para além do campo da educação, do Ministério da Educação, outras políticas públicas são necessárias, ações políticas públicas são necessárias para garantir não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos na escola. Mas a via do Estado, ela não é só suficiente. É preciso que as famílias e que a sociedade também cuidem disso. É preciso destacar também que a qualificação de um direito social como direito pleno não é apenas a conduta cumprida pelo Estado, mas é a exigência de algum poder jurídico para que o titular do direito possa, em caso de descumprimento, exigir a sua efetivação. É o caso do direito público subjetivo à educação. Tá? Então, vamos aqui adiante. Em que momento nós estamos aqui na nossa sessão formativa? Já passamos pelo histórico, né, e estamos passamos pelo histórico, que é o primeiro bloco de conteúdo, e estamos nas garantias legais. Né? Estamos bem no tempo? Nem tanto. Né? Temos que correr um pouquinho mais. Então, nesse momento, né, vamos dar início às discussões relativas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Já passamos pela Constituição de 88, passamos rapidamente pelo processo de constituição da LDB, e vamos focar a partir de agora no ECA. E não só no ECA, tá? Vamos verificar a existência aí de outros códigos legais que precederam aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Mas Lohana sinaliza sobre as perguntas, né? Como nós temos muitas perguntas para a sessão de hoje, acho que podemos, né, antes de entrarmos aqui, então, no ECA, vamos, então, responder a mais algumas perguntas, né? Então, vamos agora à segunda questão, não é isso? Vamos para a nossa segunda pergunta. Professora, o direito à educação tem que vir garantido com qualidade, mas nem sempre os professores conseguem ou têm condições de fazer um bom trabalho nas escolas ou não têm apoio. Muitos não saem preparados dos cursos de formação das faculdades. Não estaria nas faculdades o grave problema que atrapalha a qualidade da educação no país? Olhem, sinceramente, não. Vejam bem. Não vai pensar, a Crislane é professora da universidade, é claro que ela vai defender a universidade. Não, gente, não se trata de defender a universidade pura e simplesmente, defender por defender. Não, eu não vou fazer isso aqui. Tá? Trata-se de nós olharmos com muito cuidado, com muita responsabilidade, de quem que é a competência e do quê. Tá? Eu entendo a pergunta da colega. Eu sei que alguns licenciandos saem muitas vezes dos cursos de licenciatura e inseguros ainda sobre o que vão fazer na prática, né, na efetividade da sua prática docente, mas vejam, eu penso que nenhum profissional, seja ele da licenciatura ou do bacharelado, vai sair do curso de formação inicial dizendo que está 100% preparado para todos os desafios que a profissão vai exigir ao longo da carreira profissional. Isso não existe. Né? A formação docente inicial ela não vai dar conta de todas as demandas com as quais o professor vai se deparar ao longo da trajetória profissional. E, na verdade, é adequado que não dê.
Né? Por quê? Porque os desafios que nós, como profissionais da docência, nós temos que enfrentar ao longo da carreira, eles são desafios que são atualizados com as mudanças que vão ocorrendo na sociedade. Então, é impossível que um curso de formação docente inicial ele dê conta de dar respostas aos futuros professores sobre todos os problemas com os quais eles vão se deparar ao longo da carreira. Mas isso não diminui de forma alguma a importância e a necessidade da formação docente inicial. Porque é na formação docente inicial, a meu ver, né, que o futuro profissional ele pode rever conceitos, ele pode se apropriar de novos conceitos e relacionar, né, os novos e os ressignificados com práticas pedagógicas que ele vai desenvolver como professor. É no curso de formação inicial que o futuro professor ele tem a possibilidade de alargar a sua visão de mundo pelas diferentes experiências com as quais ele se depara no curso superior, pelo contato com diferentes professores, diferentes autores, diferentes textos, enfim, as diferentes experiências que vão dar a esse futuro professor condições, né, de desenvolver melhor a sua visão de mundo, que é necessário para que ele adote, né, a prática docente na educação básica, sem falar na possibilidade de que esse futuro professor ele tem condições de iniciar-se na profissão de forma orientada, de forma supervisionada, né? Ele tem professores na universidade orientando no que ele vai ter que fazer nas escolas ele vai ter, e aí eu me refiro sobretudo aos estágios supervisionados, ele tem a prática docente na escola, com a supervisão de um professor experiente, conhecedor da realidade educacional da educação básica. Então, eu penso que é o seguinte, a formação docente inicial ela é apenas uma etapa. Ela é apenas uma etapa formativa, né? E o profissional da docência precisa entender que a formação docente ela precisa ser contínua, e contínua ao longo da sua carreira. E esse é o papel da universidade, tratar da formação inicial. Formação inicial. A universidade ela não pode ser responsabilizada pela estrutura física das escolas. Ela não pode ser responsável pelas escolas, As universidades elas não são órgãos executores de governo com aplicação e prática de ações, de projetos, de programas na educação básica. Não é. Né? Então, quem estrutura as escolas? São as redes, os sistemas de ensino municipais, estaduais. Quem elabora e executa é responsável, por exemplo, pelo plano de carreira dos professores? Também não é a universidade. Então, nós precisamos saber exatamente quais são as responsabilidades, de quem é a competência, para que não sejamos injustos, né, nas nossas considerações. A formação docente inicial é essa a responsabilidade da universidade. E eu penso que se o sujeito que está em formação, ele cuidar muito bem do lado objetivo e subjetivo da formação, ele será um excelente profissional, porque ele vai se formar, ele vai sair da formação docente inicial com a consciência de que aquela formação ela precisa ser continuada. Quando eu me refiro ao lado objetivo e ao lado subjetivo da formação, é o seguinte, é que eu, né, por exemplo, assim como todos os meus demais colegas de turma na licenciatura, nós tivemos acesso às mesmas experiências formativas. Mas a maneira como eu, o outro, né, cada um vai se apropriar das experiências, das leituras que fez, né, daquilo que foi proposto, vai ser diferente, além da identificação que você tem que ter com o exercício da sua profissão. Então, há um lado objetivo da formação e um lado subjetivo. Como essa formação vai repercutir na postura profissional daquele profissional, aí cada um vai ter uma repercussão diferente. Então, a meu ver, a formação docente inicial, ela oferece, né, uma base de conhecimentos, uma base, né, de conhecimentos suficientes para que o futuro profissional ele saiba de onde partir no exercício da sua profissão. Agora, resolver todos os problemas que vão aparecer ao longo da carreira profissional, não, essa não é a função da educação, da formação inicial. Né? E a formação inicial, ela não dá conta de todos os desafios da profissão, tá? E é necessário que não dê, porque nós nem sabemos quais são as demandas que nós vamos ter que enfrentar daqui a 10, 15, 20 anos em sala de aula da educação básica. E é em função das mudanças da sociedade, né, das demandas que vão ser requeridas na escola, que nós, professores, vamos ser chamados a dar continuidade na formação docente continuada. Tá? Temos mais questões? Vamos à terceira, então? Vamos para a nossa terceira pergunta.
Professora, percebi uma crítica da senhora a um ensino chamado de tecnicista. Mas nos últimos anos, tivemos no Brasil um aumento considerável de institutos federais. Se o tecnicismo foi tão ruim, por que então que se investiu tanto nesses institutos que formam em cursos técnicos? Vejam só, nós precisamos ter muita clareza do que é tecnicismo e do que é ensino técnico, são coisas bem diferentes, tá? Vejam só, a perspectiva tecnicista, que nós da educação é que chamamos de tecnicista, é uma perspectiva que se baseia, né, que se respalda na psicologia behaviorista, né, e que se baseia numa investigação de processos não educacionais, mas sim psicológicas. Né, e qual é a busca da perspectiva behaviorista da psicologia? Né, os psicólogos, eles buscam, sobre um caráter de objetividade, observar, investigar, analisar o modo mais objetivo do comportamento. Então, a perspectiva behaviorista a gente diria que, né, seguindo aí o pensamento de Skinner, o que se tem? Tem uma teoria geral do comportamento. Não é uma teoria de aprendizagem. O que é que ocorre conosco da educação? Nós vamos lá na psicologia, nos apropriamos das premissas, né, dos princípios orientadores e mudamos aí a nomenclatura. Então, a perspectiva behaviorista da psicologia, apropriada para a educação, nós da educação chamamos de perspectiva tecnicista. E aí, com base na influência da psicologia behaviorista, como seriam as práticas docentes, qual seria o papel do professor, qual o lugar do aluno? Veja, o professor, ele seria considerado aquele gerador de comportamentos. Né? Os conhecimentos seriam trabalhados de forma repetitiva e o aluno deveria se apropriar daqueles conhecimentos. Né? E o professor, ele estimularia os comportamentos considerados mais adequados e ele daria um outro encaminhamento, né, para os comportamentos considerados inadequados, ou ignorando ou reprimindo de alguma forma. O propósito era buscar, né, na objetividade dos comportamentos, levar os sujeitos a um processo de apropriação de conhecimento. Esse processo, portanto, né, de apropriação dessa teoria geral do conhecimento, né, em que você estimula o que você quer que continue e você estimula de uma outra maneira aquilo que você não considera positivo deixar de existir, né, você apropria-se disso para as práticas docentes em sala de aula. Veja, é como se a sala de aula ela fosse um laboratório de condicionamento de comportamentos. Os institutos federais definitivamente não trabalham nesses moldes, pelo contrário. Não há dentro dos institutos federais uma formação e uma orientação para que os alunos se enquadrem em caixinhas de comportamentos observáveis, né, desejáveis e estimuláveis. Não. O trabalho dos institutos federais é de formação crítica, né, um trabalho voltado para o desenvolvimento da autonomia dos sujeitos. A perspectiva tecnicista, ela vigorou durante muito tempo no Brasil e influencia até hoje algumas práticas docentes, e a gente compreende por quê, pela marca que ela imprimiu à educação brasileira, porque foi decretada mesmo essa perspectiva como uma perspectiva oficial de ensino. Então, as reformas, né, educacionais de 1968, a Lei Orgânica de Ensino de Primeiro e Segundo Graus de 1971, eram leis que orientavam a prática docente na perspectiva tecnicista. Né? Então, claro, a gente compreende, porque eram legislações e essa perspectiva tecnicista, ela atendia aos anseios daqueles governos militares, né, de manter, né, de conformar a sociedade a normas, ao condicionamento de comportamentos. Tá? E aí, nesse condicionamento de comportamentos, os alunos são submetidos a exercícios, questões, resposta, né? a repetição mesmo, né? E a memorização de conhecimentos. Isso não existe nos institutos federais. Né? A busca nos institutos federais é para que os alunos não apresentem produtos de aprendizagem, é para que eles demonstrem em um processo de desenvolvimento, de fato, que eles estão construindo conhecimento, estão se apropriando
de conceitos, estão conseguindo relacionar o que aprendem com a vida prática. Então, as reflexões, as discussões, as atividades que são propostas, elas estão voltadas, de fato, para o desenvolvimento do sujeito em termos de criticidade, de autonomia, de reflexividade, certo? Então, na concepção tecnicista, o desenvolvimento dos alunos ocorreria por meio de condicionamentos, de repetições. Isso não é próprio dos institutos federais. A aprendizagem, a partir da perspectiva tecnicista, ela consiste em uma reação a estímulos externos, e esses estímulos, eles são dados pelo professor. O que é que ocorre no Brasil, né? Isso foi normatizado via legislação. E isso acaba, via legislação, a partir da LDB, dos parâmetros curriculares nacionais e das diferentes diretrizes, né, que vão ser publicadas aí ao longo da primeira e também da segunda década aí do século XXI. Certo? Então, nos institutos, a perspectiva formativa é completamente outra, diferente dessa do tecnicismo. Então, uma coisa é tecnicismo, uma perspectiva teórica de formação, baseada numa teoria geral do conhecimento, do comportamento, tá? Baseado na perspectiva behaviorista da psicologia. E outra é o ensino contextualizado, interdisciplinar, transversal dos institutos federais. Tá? Então, uma coisa é o ensino técnico, outra é o ensino tecnicista. Tá? Podemos seguir? Então, seguindo aqui nesse slide 44, não é isso? Depois a gente volta com mais perguntas e respostas. E vamos seguir aqui comentando sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Vejam, nesse slide 44, nós temos um link, tá? Fica aí como uma sugestão de material de estudo para vocês, certo? Em alguns links da nossa sessão, colocamos alguns links de artigos, de livros, tá? de vídeos, para que ajudem aí na complementação dos estudos de vocês. Tá? Fica aí, então, esse link como uma sugestão. Tá? Vamos adiante, slide 45. Então, os direitos, não é? Como ficam os direitos das crianças e adolescentes em relação ao ECA? O que é que nós temos? Nós temos aí o Estatuto posterior à Constituição de 88 e focamos aqui principalmente, não é, nesse trabalho, focamos principalmente nesse momento os direitos da criança e do adolescente de forma ampla. E percebemos como eles estão articulados aí no ECA, né, como eles estão articulados aos artigos 227 e 228 da Constituição de 88. Tá? E o que é que nós temos aí nesse período? Nós temos o resultado, na verdade, em relação ao ECA, né, e à LDB, nós temos aí a Constituição de 88 e o Estatuto da Criança e Adolescente. Entre esses códigos, né, todas essas normas, nós temos todas elas como fruto da mobilização da sociedade, que no período contava com uma normatização muito retrógrada. Né, então, a criança e o adolescente passam, a partir da Constituição e do ECA, né, eles passam a contar com muitos direitos. De fato, em relação aos códigos anteriores. Códigos anteriores? Então, antes do ECA, havia algum código de leis relacionado às crianças e adolescentes, aos seus direitos? Sim, né, existiam. E não era um só. Né? Nós tivemos códigos. Tivemos o Código de 79, né, e antes o Código de 1927. Ou seja, quando a Constituição foi promulgada, né, e o ECA também, nós tínhamos em vigor um código, no caso, o Código de 1979, ou seja, um código relativamente recente, né, de 79 para 88, pouco tempo. 9 anos, não é isso? Então, de 79 a 88, 9 anos apenas. E o que se buscava? Buscava-se, com o ECA, buscava-se incorporar os princípios do direito da criança, que levou, né, em 1990, na verdade, os direitos foram consolidados no ECA de forma radicalmente diferente daquilo,
né, que estava sendo pregado no Código de 79. Então, a Constituição de 88, ela inaugura, né, no Brasil, na verdade, a efetivação dos direitos que são considerados direitos da criança, né, a partir de conferências da ONU, e que abre margem para que criemos um código específico para criança e adolescente, que vai ser o ECA, 2 anos depois. Então, vamos discutir um pouco, tá, sobre esses 2 códigos anteriores, para que a gente compreenda melhor o lugar do ECA na legislação brasileira, certo? Então, seguindo. Vamos às características dos códigos que antecederam o ECA. Eles eram códigos que tratavam de crianças e adolescentes de modo geral? Não. Né? Eles tratavam de crianças e adolescentes de modo específico. Então, quem eram esses específicos? Eram os menores. E quem eram os menores? Os abandonados e considerados delinquentes. Né? As crianças abandonadas e os adolescentes delinquentes. E crianças e adolescentes não eram, antes da Constituição de 88, consideradas pessoas detentoras de direitos, de forma tão determinante como a Constituição de 88 os colocou. Certo? Então, vamos aí aos códigos, especificamente. O Código de Menores de 1927, né, o Código Melo Matos, por exemplo, né, slide 48. Ele não trata a educação como direito fundamental. Ele faz referências leves a esse direito à educação. Por quê? Porque o foco do código não é a educação, é o controle social da população considerada abandonada ou delinquente. Ou seja, o objetivo não é educar, é fiscalizar, é controlar. Quem? O menor. E quem é o menor? O abandonado ou o delinquente. Vamos adiante. E a escola? Como é que a escola é pensada com base no Código de Menores de 1927? Existiam 2 tipos de escola. As escolas de preservação e as escolas de reforma. As de preservação, que eram destinadas às meninas, e as escolas de reforma, que eram direcionadas aos meninos. Muitos de vocês devem ter ouvido falar já no tal do reformatório. Né? Já ouviram? Eu ouvia bastante quando era criança. Né? Então, quando o menino não ia muito bem, né, era muito danadinho, então ele certamente deve ter ouvido, né? Vou colocar você no reformatório. Então, o reformatório era a escola da reforma, né, que foi regulamentado pelo artigo 204, pelo Código de Menores de 1927, para os meninos. E para quê? Qual era o objetivo? Regenerar o sujeito por meio do trabalho. Esse era o foco. Recuperar, regenerar pelo trabalho. E esse código de 27, ele manteve-se em vigor até 1979. Então, reformatório para meninos. E as meninas iam para as escolas de preservação. O reformatório, né, enfim, era a escola para reformar o sujeito. Essas escolas eram boas? Atingiam seus objetivos? Né, que não tinham como foco central a educação. Era a fiscalização com a consequente punição. Então, a gente tem aí no slide 50 um recorte, né? Não sei se vocês já leram essa obra, uma obra de Jorge Amado, né? Capitães de Areia, e há nela um relato que foi publicado no Jornal da Tarde e que está na obra, que é uma carta, né, de uma mãe costureira que ela escreve para o Jornal da Tarde. Ela tem um filho no reformatório e ela faz um comentário sobre essa escola. Acho que nesse slide a letra está pequena, né? Então vamos para o seguinte, vamos para o slide 51, porque penso que vale a pena que façamos a leitura. Vou pedir que coloque o slide pleno, tá? O slide na tela cheia, para que possamos acompanhar a leitura, tá? Então vamos lá. Senhor redator, desculpe-me os erros e a letra, pois não sou costumeira nessas coisas de escrever.
E se hoje venho à vossa presença, é para botar os pontos nos is. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães da areia, e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles. E então o doutor dos menores veio com uma conversa dizendo que era uma pena que eles não se emendavam no reformatório para onde ele mandava os pobres. É para falar no tal do reformatório que eu escrevo estas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório, para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá 6 meses, e se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais 6 meses. O menos que acontece para os filhos da gente é apanhar 2 e 3 vezes por dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos filhos dos pobres. Eu vi isso muitas vezes porque eles não ligam para a gente e diziam que era para dar exemplo. Foi por isso que tirei meu filho de lá. Se o jornal do Senhor mandar uma pessoa lá secreta, há de ver que comida eles comem, o trabalho de escravos que têm, que nenhum homem forte aguenta, e as surras que tomam. Mas é preciso que vá secreto, senão, se eles souberem, viram o céu aberto. Vá de repente e há de ver que quem tem razão. É por essas e outras que existem os capitães da areia. Eu prefiro ver meu filho no meio deles que no tal reformatório. Se o Senhor quiser ver uma coisa de cortar o coração, vá lá. Também, se quiser, pode conversar com o padre José Pedro, que foi capelão de lá e viu tudo isso. Ele também pode contar com melhores palavras que eu não tenho. Maria Ricardina, costureira. Então, isso é bem sintomático do que muitas das crianças e adolescentes brasileiros viveram. A literatura, ela nos ajuda a compreender o espírito de uma época. Ela não vai nos dar os fatos analisados ou à luz de fontes históricas, nos moldes da metodologia da pesquisa histórica. Mas ela nos proporciona condições de compreensão do espírito de uma época. E esse registro dentro dessa obra literária é bem sintomático do que era o reformatório, né? Então, a gente tem aí, né, um exemplo, né, para que a gente pense sobre esse tipo de escola.